Fala, meus caros alunos, professor Sérgio Araújo, aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso curso de antibiótico terapia. E hoje nós teremos a nossa aula de número 10. O assunto da aula de hoje é o uso de antibióticos em pacientes com insuficiência renal. Então, a maioria dos antibióticos vai ser eliminada por via renal. E para esses pacientes que têm insuficiência renal, em alguns casos, é necessário fazer ajuste de dose ou fazer ajuste no intervalo entre as doses. Não necessariamente para melhorar a eficácia terapêutica do antibiótico, mas muitas vezes para diminuir a toxicidade causada pelo antibiótico ao paciente. Mas antes de iniciar nossa aula, deixe eu me apresentar. O meu nome é professor Sérgio Araújo. Eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também tenho mestrado e doutorado em biologia molecular e bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui na tela nós podemos ver alguns dos meus contatos, as minhas redes sociais e o meu e-mail. E aqui nós podemos ver também um QR Code que, se você apontar para ele, ele irá direcionar você, caro aluno, para o meu canal no YouTube, o canal Posologia, onde eu posto todas as semanas um vídeo inédito sobre o mundo da farmacologia. Então, se você quiser se inscrever no canal, toda semana nós teremos atualizações sobre o mundo da farmacologia. E o que é que nós veremos na nossa aula de hoje? Quais são os conteúdos da nossa aula de hoje? Então, a gente vai relembrar a eliminação de fármacos. Os fármacos, eles não são eliminados exclusivamente por via renal. Apesar da via renal ser a principal via de eliminação de fármacos, incluindo aí os antibióticos. Mas nós vamos relembrar, por ser a principal via de eliminação dos antibióticos, nós vamos relembrar como essa via funciona para a eliminação desses fármacos. Também vamos exemplificar os fármacos que são eliminados por via renal. Alguns são preferencialmente eliminados por via renal, outros compartilham a via renal com a via biliar, por exemplo, e mesmo alguns antibióticos sendo eliminados exclusivamente por via renal ou preferencialmente por via renal, muitas vezes eles precisam de ajustes posológicos apenas se esses antibióticos forem tóxicos, porque muitos deles são isentos de toxicidade e, por essa razão, não necessitam de ajuste posológico, pelo menos se o paciente tiver uma insuficiência renal leve ou moderada. Também iremos ver a classificação da insuficiência renal e, muitas vezes, é exatamente essa classificação que vai nos dizer: esse antibiótico precisa de ajuste posológico, mesmo se a insuficiência renal for leve. Mas esses antibióticos serão necessários um ajuste posológico apenas em pacientes com insuficiência renal grave. Por isso é importante que nós saibamos classificar a insuficiência renal. Também iremos entender como é feito esse ajuste. O ajuste é feito pela dose, o ajuste é feito pelo intervalo entre as doses. Quando é que o antibiótico precisa de um ajuste pela dose e quando é que o antibiótico precisa ser ajustado pelo intervalo entre as doses. Ou, se tanto faz, qualquer antibiótico pode ser ajustado tanto pela dose ou pelo intervalo. A gente também vai ver nessa aula. E vamos finalizar nossa aula vendo os antibióticos que precisam de ajuste na insuficiência renal e vendo qual é o ajuste necessário. Até porque, muitas vezes, o paciente com insuficiência renal está fazendo hemodiálise. E se ele está fazendo hemodiálise, essa hemodiálise ela pode retirar o antibiótico. E aí esse antibiótico, de fato, vai precisar de um ajuste, mas um ajuste que vai ser prioritariamente para repor essa perda da dose em virtude da hemodiálise. E a primeira pergunta que eu faço a vocês é: vocês sabem como os antibióticos são eliminados? Então, os antibióticos são eliminados por via renal, principalmente, mas eles podem ser eliminados por via biliar. A via biliar a gente vai tratar em outra aula. Nessa aula, a gente vai falar principalmente sobre a via renal. E por via renal, precisamos considerar 3 mecanismos de eliminação. A filtração glomerular, que é quando o fármaco chega até o rim e ele é filtrado através dos glomérulos. E os glomérulos, eles estão
na superfície, eles estão na parte mais superior do rim. Todos os fármacos que chegam ao rim, eles podem ser filtrados, a gente vai ver quais as condições para eles serem filtrados, mas o paciente com insuficiência renal, ele vai ter uma dificuldade em filtrar esses elementos, de filtrar esses antibióticos, de filtrar esses agentes que são resultantes do metabolismo celular e, consequentemente, se o antibiótico for eliminado por essa via, ele vai ficar retido. Reter o antibiótico, a gente pode imaginar, se o paciente vai reter o antibiótico porque tem uma insuficiência renal, isso é excelente do ponto de vista da sua efetividade terapêutica, já que, como nós vimos em outras aulas, o antibiótico precisa se manter acima da concentração inibitória mínima para conseguir debelar a infecção bacteriana. Mas não funciona bem assim, porque alguns antibióticos eles podem ser tóxicos. E é exatamente essa toxicidade que nós devemos evitar. Por isso, no paciente com insuficiência renal, muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste posológico para que esse paciente não retenha o antibiótico em concentrações que podem produzir algum nível de toxicidade no paciente. Uma segunda via é a secreção tubular. A gente vai ver quais as condições o antibiótico não pode ser filtrado e, consequentemente, sua eliminação renal vai ser por secreção tubular. Nos túbulos renais, principalmente nos túbulos contorcidos proximais, existem transportadores de membranas, que são proteínas que veiculam o fármaco do meio plasmático para o meio intratubular, fazendo com que o fármaco se junte à urina em formação e, consequentemente, seja eliminada com ela. Só que nem todos os fármacos conseguem ser eliminados por secreção tubular. E se o paciente tem insuficiência renal, ele também pode ter comprometida essa condição de eliminação por secreção tubular. E o terceiro mecanismo é a reabsorção tubular. Alguns fármacos, mesmo depois de estarem junto da urina, mesmo depois de entrarem no espaço intratubular, eles podem voltar para o espaço plasmático, dependendo de algumas condições que nós vamos ver nessa aula, mas eles podem voltar. E se eles voltam, mesmo no paciente com insuficiência renal, esse antibiótico vai ter acrescido o tempo na qual ele vai permanecer na corrente sanguínea por mais tempo, aumentando assim o seu tempo de ação, aumentando assim o seu tempo de meia-vida plasmática. Então, quais são essas condições? O antibiótico, que é eliminado por filtração glomerular, ele obedece às seguintes condições. São antibióticos hidrofílicos. Então, todos os antibióticos que são hidrofílicos, todos os antibióticos que têm uma facilidade em se dissolver em água, eles preferencialmente são eliminados por filtração glomerular. Só que nós temos outras condições que impedem que todos os antibióticos sejam filtrados. Se o antibiótico estiver pouco ligado às proteínas plasmáticas, ele vai ser mais facilmente filtrado. Mas se ele tiver grande capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, as proteínas não conseguem ser filtradas. Se ele está ligado às proteínas, o antibiótico também não consegue ser filtrado. E também nós temos antibióticos de pequeno tamanho molecular, eles também conseguem ser filtrados por filtração glomerular. Os antibióticos grandes, mesmo que não estejam ligados às proteínas plasmáticas, eles têm uma dificuldade maior de serem eliminados por filtração glomerular. Então, quais antibióticos são eliminados por filtração glomerular? Os hidrofílicos, os de pequeno tamanho molecular e aqueles que são pouco ligados às proteínas plasmáticas. Dessa forma, se o mecanismo de filtração glomerular estiver comprometido, são esses antibióticos que vão ser retidos. Os antibióticos que preferencialmente são eliminados por filtração glomerular. Os que são eliminados por secreção tubular só serão comprometidos, só serão impactados se o mecanismo de secreção tubular estiver comprometido no paciente com insuficiência renal. E quais antibióticos são impactados se o mecanismo de secreção tubular for comprometido? São os antibióticos lipofílicos, eles são mais facilmente eliminados por secreção tubular, já que eles têm uma afinidade maior em se dissolver em lipídios, consequentemente em atravessar membranas plasmáticas.
esses antibióticos lipofílicos, eles preferencialmente são eliminados por secreção tubular. Também os antibióticos com grande afinidade pelas proteínas. Dessa forma, esses antibióticos, eles precisam se desligar das proteínas e se ligar no transportador de membrana que está inserida no túbulo renal para que eles possam ser eliminados por secreção tubular. E nós temos também os antibióticos de grande tamanho molecular. Se o tamanho da molécula é muito grande, ele não consegue ser filtrado, mas pelo transportador de membrana, eles conseguem ser secretados. Então, os antibióticos que têm essas características, eles vão ser eliminados por secreção tubular e, consequentemente, vão ser impactados somente se o mecanismo de secreção tubular estiver comprometido no paciente com insuficiência renal. Quais antibióticos vão ser reabsorvidos, ou seja, quais antibióticos vão voltar ao plasma sanguíneo, vão ter um tempo de ação maior do que o esperado. São os antibióticos muito lipofílicos. Por quê? Porque ao entrarem no tubo renal, eles são tão lipofílicos que eles conseguem atravessar a membrana plasmática do túbulo e voltar ao plasma sanguíneo, se ligando novamente às proteínas plasmáticas. Mas aí nós temos um adendo. Muitas vezes o antibiótico entrou no túbulo renal e, em virtude da variação de pH urinário, esse antibiótico ele adquiriu uma forma mais lipofílica e ele consegue retornar ao plasma sanguíneo. Então, isso significa que o pH urinário pode influenciar na velocidade ou na quantidade de antibiótico que está sendo eliminado, a depender se esse antibiótico vai adquirir mais uma forma lipofílica ou mais uma forma hidrofílica dentro do túbulo renal. E quais antibióticos têm essas características que vão ser impactados pela secreção, vão ser impactados pela reabsorção, vão ser impactados também pela filtração glomerular? Então, nós podemos ver aqui que dependem significativamente da excreção renal. Quais antibióticos dependem muito da excreção renal? Alguns deles são seguros, são inertes do ponto de vista da toxicidade e toleram mais uma insuficiência renal. É o caso das penicilinas, é o caso das cefalosporinas. Penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos, eles dependem muito da desobstrução renal, porque eles dependem muito da filtração glomerular. São fármacos relativamente pequenos, são fármacos que têm uma capacidade de ligação às proteínas mediana e que são eliminados por filtração glomerular. Entretanto, como são fármacos que têm uma capacidade de toxicidade pequena, esses antibióticos eles toleram mais a insuficiência renal do que outros. Nós temos outros também que dependem muito da filtração glomerular, é o caso dos aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos eles são muito hidrofílicos, por isso eles dependem muito da filtração glomerular e eles são filtrados e não são reabsorvidos, mesmo em condições extremas de variação de pH. Então são fármacos que dependem muito. E nós temos um adendo aí, mais um adendo, é que os aminoglicosídeos eles são muito nefrotóxicos. Se eles são muito nefrotóxicos e eles dependem muito da filtração glomerular, pacientes com insuficiência renal tendem a ter um comprometimento maior se a dose desse antibiótico estiver muito alta. E a gente vai ver mais adiante uma forma da gente adequar essa toxicidade a um paciente com insuficiência renal é mudança no intervalo entre as doses e não na dose propriamente dita. Nós temos também aqueles que não requerem qualquer ajuste de dose na insuficiência renal. Mesmo em pacientes que têm insuficiência renal grave, muitas vezes não há necessidade de fazer ajuste nenhum. São eles a linezolida e a clindamicina, porque não são eliminados por via renal, são eliminados principalmente por via hepática. Então, para esses pacientes não há necessidade de fazer ajuste de dose. A azitromicina, porque a distribuição dela é amplamente nos tecidos e ela vai ficar retida nos tecidos. Se ela não vai ser eliminada por via renal, mesmo pacientes que tenham uma insuficiência renal grave, para esse antibiótico não há necessidade de fazer nenhum ajuste de dose. Para tetraciclina e para sulfonamidas, que são eliminados em parte pela urina e em parte pela bile, mas eles são eliminados sob a forma de metabólito ativo
Então, para tetraciclinas e sulfonamidas, a gente vai ver mais adiante, principalmente a doxiciclina, nós vamos ver que para esses antibióticos há necessidade de fazer ajuste de dose, porque mesmo ele compartilhando a eliminação renal com a biliar, mas o que é eliminado são metabólitos ativos. Consequentemente, há uma necessidade de fazer um ajuste de dose para esses antibióticos. E o cloranfenicol, que é eliminado por via renal, mas não sob a forma ativa, ou seja, é eliminado principalmente por metabólitos inativos, não possui nenhum risco de toxicidade renal. Na insuficiência renal, também não há necessidade de fazer nenhum ajuste de dose. Então, o que significa insuficiência renal? A insuficiência renal, como o próprio nome está dizendo, é quando o paciente tem um rim não funcionante ou subfuncionante. E qual é o papel do rim? Eliminar metabólitos tóxicos ou substâncias resultantes do metabolismo celular. Se ele não consegue fazer isso, ou porque a maquinaria fisiológica do rim, ou porque a irrigação renal estão comprometidas, nós chamamos isso de insuficiência renal. E como é que a gente consegue quantificar a insuficiência renal? A gente quantifica baseado no clearance de creatinina. A creatinina é um marcador endógeno que é eliminado exclusivamente por via renal. Por isso, é um excelente marcador para que nós possamos avaliar se o rim está funcionante ou subfuncionante. Então, a creatinina avalia a insuficiência renal. E como é que a gente calcula o clearance de creatinina? Nós temos a fórmula aqui do lado. Clearance de creatinina é igual a 140 menos I. E o que é o I? Idade em anos. E por que nessa fórmula tem idade? Porque o paciente com envelhecimento, ele vai tendo perda da função renal. A gente precisa adequar, a gente precisa ajustar o clearance de creatinina para a idade do paciente, porque normalmente esse clearance vai diminuir. Então, menos I vezes P. P é o peso em quilos. Assim como a idade, o peso do paciente vai também dar a dimensão da função do rim. Se o paciente tem mais massa tecidual, ele vai precisar de um rim mais funcionante, porque o volume do metabolismo celular também vai ser maior. Então, esse resultado vai ser dividido por 72, multiplicado pela creatinina sérica em miligramas por cento. Já que a creatinina é uma substância endógena, o clearance dela, ou seja, a sua eliminação, vai depender dessa produção endógena da creatinina. Por isso que o clearance da creatinina leva em consideração também a produção endógena da creatinina sérica. Uma observação importante é que em pacientes idosos, a creatinina sérica pode não expressar filtração glomerular, já que a creatinina tende a diminuir devido à menor massa muscular. A creatinina é uma substância endógena que depende da massa muscular. Como nós temos perda de massa muscular com o envelhecimento, é importante a gente levar isso em consideração, porque com pacientes idosos, o clearance de creatinina pode refletir menos a insuficiência renal do que no paciente mais jovem. Como é que nós podemos classificar, então, a insuficiência renal? A insuficiência renal ela pode ser classificada como leve, como moderada e como grave. E o parâmetro que a gente vai utilizar para classificar ela dessas três formas é exatamente o clearance de creatinina. Então, o paciente que é considerado com insuficiência renal leve, ela vai ter um clearance de creatinina em torno de 50 a 80 ml de creatinina para cada minuto de filtração glomerular. Isso equivale que o paciente vai ter em torno de 1,5 a 1,9 miligramas por cento de creatinina sérica. Se o paciente tem uma insuficiência renal moderada, nós podemos verificar que a filtração vai diminuir. O clearance de creatinina vai ser entre 10 a 50 ml por minuto, o que equivale a dizer que a creatinina sérica vai estar em torno de 2 a 6,4%. E a insuficiência renal ela vai ser grave quando o clearance de creatinina for menor do que 10 ml de creatinina para cada minuto de filtração glomerular. Isso equivale a dizer que a creatinina sérica vai estar superior a 6,4 miligramas por cento. E no que é que isso é importante? Se a gente classifica se o paciente tem insuficiência renal grave, moderada ou leve,
alguns antibióticos podem não precisar de ajuste nenhum se a insuficiência for leve. Vai precisar de ajuste apenas se a insuficiência renal for grave. Entretanto, alguns antibióticos, por serem mais tóxicos, podem necessitar de ajuste mesmo se o paciente tiver uma insuficiência renal leve. Por isso, classificar a insuficiência renal nos vai dar subsídios para saber se precisamos ou não fazer algum ajuste posológico no paciente que está utilizando determinado antibiótico. E como nós vamos fazer esse ajuste? Então, nós já vimos que se o paciente tem insuficiência renal, normalmente vai precisar fazer algum ajuste. E nós podemos ver aqui na tela que esse ajuste pode ser pela dose. Nós vamos diminuir a dose, por exemplo, se esse antibiótico é tóxico, ou pelo intervalo entre as doses. Nós vamos aumentar o intervalo entre as doses para que o paciente também não sofra com essa toxicidade. Mas ajustar pela dose ou ajustar pelo intervalo entre as doses é muito variável a depender do antibiótico. Nós podemos ver aqui na tela. Quando é que a gente ajusta pelo intervalo entre as doses? A gente ajusta quando os antibióticos são dependentes da concentração. Ou seja, aqueles antibióticos que normalmente a gente faz uma dose de ataque e que mesmo que ele caia abaixo da concentração inibitória mínima, ele vai ter um efeito pós-antibiótico que vai garantir a sua eficácia terapêutica contra aquela infecção. É o que acontece com os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, eles têm esse efeito pós-antibiótico. Por isso, é importante que, após a dose de ataque, mesmo que a concentração desse antibiótico esteja abaixo da concentração inibitória mínima, mesmo assim ele produz efeito contra a infecção. Esses antibióticos, eles precisam ser ajustados pelo intervalo, porque já que eles são tóxicos, os aminoglicosídeos, a gente viu que são nefrotóxicos, se a gente ajustasse a dose, a gente iria comprometer a sua eficácia terapêutica e não iria reduzir tanto assim a sua toxicidade. Então, ajustar pelo intervalo entre as doses, aumentando o intervalo entre as doses, a gente mantém essa concentração inibitória mínima, mesmo abaixo da concentração inibitória, mas produzindo efeito na infecção, sem produzir a toxicidade. Então, para esse tipo de antibiótico, que depende da dose, a gente ajusta nos pacientes com insuficiência renal o intervalo entre as doses. Já para outros antibióticos, a gente precisa ajustar a dose propriamente dita, a gente precisa reduzir a dose. E a gente reduz a dose quando o antibiótico ele é tempo dependente, ele depende do intervalo entre as doses. Se ele depende do intervalo entre as doses, a gente não pode ajustar o intervalo. Ele precisa ser administrado sempre no mesmo intervalo para que a concentração inibitória desse antibiótico sempre esteja acima da mínima, já que isso é um parâmetro importante para a eficácia terapêutica. É o caso das fluoroquinolonas. Então, as fluoroquinolonas não dá para a gente ajustar o intervalo, mas dá para a gente reduzir a dose. Nós podemos ver aqui do lado. Para esses antibióticos, é importante ficar sempre acima da concentração inibitória mínima. Para esses antibióticos, a gente dá uma dose de ataque e as demais doses vão ser menores, vão ser doses pequenas, mas vão ser doses regulares, para que o paciente sempre fique com a concentração plasmática acima da mínima. Então, nós podemos dizer que para esses antibióticos, altos níveis não devem ser alcançados, porque isso vai produzir uma intoxicação, porque isso vai produzir algum grau de toxicidade. A gente precisa manter ele acima da mínima, mas levemente acima da concentração inibitória mínima. Quais antibióticos não precisam de ajuste nenhum na insuficiência renal? São o cloranfenicol, já que ele não produz metabólito ativo, esse metabólito produzido não é tóxico, consequentemente não há necessidade de fazer ajuste nenhum se o paciente estiver fazendo uso de cloranfenicol. A azitromicina, já que ela vai ficar retida nos tecidos, a sua eliminação não vai ser renal, consequentemente também não há necessidade de fazer ajuste nenhum. E a ceftriaxona, que é isenta de toxicidade renal, também não há necessidade de fazer ajuste para esse antibiótico. Então nós podemos dividir os antibióticos em aqueles que são seguros, ou seja, o ajuste pode ser feito apenas
Se o paciente tiver uma insuficiência renal grave, é o caso da penicilina, do ciprofloxacino, da clindamicina, isoniazida e do etambutol, e aqueles considerados perigosos, aqueles que são contraindicados ou pelo menos devem ser utilizados se realmente os benefícios compensarem os riscos potenciais, porque são fármacos que são tóxicos, principalmente nefrotóxicos. É o caso das tetraciclinas, é o caso da nitrofurantoína e é o caso da pirazinamida. Então, para esses antibióticos, há uma necessidade de se fazer um balanço. Esse balanço para um paciente com insuficiência renal. Claro que, para os seguros, esse balanço já foi feito. Mas para os perigosos, o uso desse antibiótico vai trazer um benefício que justifique um risco potencial? O tempo de uso desse antibiótico poderá comprometer de forma permanente o funcionamento dos rins? Então, todos esses elementos, todas essas perguntas precisam ser feitos para o uso desses antibióticos. E aqui na tela nós podemos ver alguns antibióticos que precisam ou não de ajustes. Nós podemos ver 10 antibióticos, o intervalo entre as doses, que tipo de ajuste precisa ser feito, a meia-vida plasmática do antibiótico, a capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, isso vai indicar se a eliminação vai ser por filtração, por secreção, e aqui nós temos o impacto que a hemodiálise, já que os pacientes com insuficiência renal fazem hemodiálise, qual o impacto da hemodiálise na redução da concentração plasmática desse antibiótico. Até porque, se o antibiótico vai ser eliminado por hemodiálise, vai reduzir também a sua eficácia terapêutica. Então, começando aqui pela penicilina, a penicilina tem um intervalo entre as doses de 4 em 4 horas, e o ajuste posológico pode ser pela dose ou pode ser também pelo intervalo entre as doses. Se o paciente tem uma insuficiência renal discreta, nós podemos ver aqui entre parênteses que o intervalo entre as doses permanece o mesmo, de 4 em 4 horas. Então, se o paciente tem insuficiência renal discreta, nada muda. E 100% da dose normalmente administrada, ela permanece para esse paciente. Já se o paciente tem uma insuficiência renal moderada e está fazendo uso de penicilina, vejam que há uma possibilidade desse intervalo aumentar. Em vez de 4 em 4 horas, pode passar para 6 em 6 horas. Assim como há uma possibilidade também de alterar a dose. Pode chegar até 75% da dose normalmente administrada. E se o paciente tem uma grave insuficiência renal, veja que o intervalo pode chegar até 12 em 12 horas e a dose pode baixar para até 25% da dose originalmente administrada. A meia-vida plasmática da penicilina é uma meia-vida plasmática pequena, 30 minutos, e a capacidade de ligação de proteínas é moderada, cerca de 60%. Vejam que penicilina sofre impacto da hemodiálise. 40% da sua concentração plasmática é reduzida. Por isso, nós temos alguns ajustes que precisam ser medidos. Qual é o benefício que isso vai causar, já que a penicilina é realmente um antibiótico seguro, qual é o benefício que ele vai trazer e quais são os riscos para o agravamento da infecção, já que a hemodiálise vai impactar diretamente na concentração desse antibiótico. A cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira geração, intervalo entre as doses é de 6 em 6 horas, ela tem um tempo de meia-vida de 1 hora e a capacidade de ligação às proteínas, vejam que é bem inferior, 15%, e ela também é impactada pela hemodiálise, tendo uma redução de 40% na concentração plasmática. Quais são os ajustes? Se o paciente tem uma discreta insuficiência renal, vejam que para a cefalexina, como ela depende mais da filtração glomerular, já que a capacidade de ligação às proteínas é menor, o intervalo entre as doses pode ser maior, de 6 em 6 horas, que é o normal, até 8 em 8 horas. Se o paciente tem uma insuficiência renal moderada, pode chegar até 12 horas, e se o paciente tem insuficiência renal grave, pode chegar até um intervalo de 24 em 24 horas. A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. Ela tem um tempo de meia-vida bem superior, de 8 em 8 horas, e tem uma capacidade de ligação das proteínas também bem superior, 95%. E vejam que é uma cefalosporina que não é impactada pela hemodiálise. Não há redução nenhuma da concentração em pacientes que fazem hemodiálise. Para esse paciente,
nós observamos o seguinte: se ele tem insuficiência renal discreta, moderada ou grave, não há alteração no intervalo entre as doses. Permanece de 12 em 12 horas até 24 em 24 horas. Principalmente porque não é impactado por filtração glomerular, principalmente porque não é impactado pela hemodiálise. Já a gentamicina, que é um aminoglicosídeo, e como nós vimos, os aminoglicosídeos, eles são concentração dependente, os aminoglicosídeos, eles são nefrotóxicos também. O intervalo da gentamicina é de 8 em 8 a 12 em 12 horas, tempo de meia-vida 2 horas, e a capacidade de ligação das proteínas relativamente baixo, 30%, ou seja, elas dependem muito da filtração glomerular, e também é impactado pela hemodiálise, há uma perda aí de cerca de 40% na concentração. Para a gentamicina, mesmo em pacientes que têm uma discreta insuficiência renal, vejam que nós já temos redução da dose. O intervalo entre as doses é o máximo, é 12 horas, mas há uma possibilidade de reduzir a dose para 75% da dose originalmente administrada. Se o paciente tem uma insuficiência moderada, vejam que altera a dose e altera o intervalo também, passando para 24 horas e a dose passando para, no mínimo, 50%. E se o paciente tem uma insuficiência renal grave, nós podemos observar que a dose diminuiu para 25% e o intervalo entre as doses pode subir para até 48 horas. É claro que há uma necessidade de se calcular se essa redução da dose, esse aumento do intervalo entre as doses vai impactar no controle da infecção. O que nós estamos vendo aqui é a possibilidade de utilizar, a possibilidade de fazer um ajuste para melhorar a segurança do antibiótico, mas a necessidade de se calcular se isso vai impactar no controle da infecção também. A vancomicina, de 6 em 6 horas é o intervalo entre as doses, o tempo de meia-vida é 4 horas, também tem a capacidade de ligação às proteínas relativamente baixa, 10% aproximadamente, então significa dizer que esse antibiótico é facilmente filtrado por filtração glomerular e não sofre nenhum impacto da hemodiálise no paciente com insuficiência renal. Para esse paciente, como nós vimos, é um antibiótico que depende muito da filtração glomerular, é um antibiótico que é nefrotóxico também, então há necessidade de fazer um ajuste muito drástico para esse antibiótico. Vancomicina, vejam que mesmo em pacientes com insuficiência renal leve, discreta, o intervalo entre as doses passa de 6 horas para 24 em 24 horas no mínimo, podendo chegar até 72 em 72 horas, mesmo com um tempo de meia-vida bastante curto, 4 horas. Se o paciente tem insuficiência renal moderada, o intervalo entre as doses passa para 72 a 240 horas, e se o paciente tem uma insuficiência renal grave, o intervalo ele fica fixo em 240 em 240 horas, ou seja, de 10 em 10 dias, porque ele pode agravar a nefrotoxicidade do paciente. O cloranfenicol, a gente viu que o cloranfenicol ele não produz metabólito tóxico, seu tempo de meia-vida é 2 horas e meia, 50% está ligado, não sofre impacto nenhum da hemodiálise, intervalo entre as doses é de 6 em 6 horas, esse 6 em 6 horas não vai ser influenciado, não vai haver ajuste nesse sentido, mas da dose sim. Se o paciente tem insuficiência renal, mesmo discreta, moderada ou grave, vejam que a dose administrada por um paciente com insuficiência renal que faz uso do cloranfenicol é 6% da dose originalmente administrada, ou seja, uma queda muito drástica para esse antibiótico. A doxiciclina, que é uma tetraciclina, o intervalo entre as doses é de 12 em 12 a 24 em 24 horas, tempo de meia-vida é relativamente alto, 18 horas, capacidade de ligação às proteínas, 90% também é alto, significa que ele vai depender muito da secreção tubular e ele não é impactado pela hemodiálise. A hemodiálise não vai retirar, não vai reduzir a concentração plasmática da doxiciclina. No caso da doxiciclina, nós não temos nenhum ajuste se o paciente tem insuficiência renal discreta, moderada ou grave, o intervalo permanece o mesmo, de 12 em 12 a 24 em 24 horas para qualquer paciente com algum grau de insuficiência renal. A azitromicina, um macrolídeo, o intervalo entre as doses é de 24 em 24 horas. Nós podemos ver que permanece o mesmo intervalo,
se o paciente tem insuficiência renal discreta, moderada ou grave, porque a azitromicina é um antibiótico relativamente seguro. Nós podemos ver também que ele não é impactado pela hemodiálise, ligação às proteínas plasmáticas em torno de 50% e tempo de meia-vida em torno de 20 horas. A claritromicina é um outro macrolídeo. É que nós estamos comparando dois macrolídeos, azitromicina e claritromicina. A claritromicina tem um tempo de meia-vida bem menor, 5 horas, por isso que o intervalo é menor também, de 12 em 12 horas. A claritromicina tem a capacidade de ligação às proteínas plasmáticas superior, entre 50% a 70%, e assim como a azitromicina, a claritromicina também não é impactada pela hemodiálise. Mas vejam que a capacidade de ligação às proteínas influenciou no ajuste posológico. No caso da claritromicina, nós temos que, se o paciente tem insuficiência renal discreta, ele vai continuar usando 100% da dose. Mas se ela é moderada, nós temos 50% da dose. E se o paciente tem insuficiência renal grave, nós temos 50% da dose, mas não no intervalo de 12 em 12 horas, no intervalo de 24 em 24 horas. E o ciprofloxacino, o intervalo entre as doses é de 12 em 12 horas. Esse intervalo permanece o mesmo para um paciente com insuficiência renal discreta, moderada ou grave. O tempo de meia-vida, 7 horas e meia. Capacidade de ligação às proteínas, 25%, ou seja, relativamente baixo. Depende mais de filtração glomerular. E esse antibiótico ele é impactado pela hemodiálise. O impacto é em torno de 20% de redução da sua concentração plasmática. O que é que essas informações trazem de importante? Que alguns antibióticos precisam de ajuste. Esse ajuste pode ser pelo intervalo, esse ajuste pode ser pela dose. Também esse ajuste vai depender da redução da concentração plasmática depois que o paciente faz hemodiálise. Então, é importante que nós levemos isso em consideração, até para não comprometer o tratamento com antibiótico, mas ao mesmo tempo tornar esse tratamento o mais seguro possível para um paciente com insuficiência renal. E para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe uma frase do Paracelso, porque essa frase eu acho que impacta demais no uso do antibiótico em pacientes com insuficiência renal. A diferença entre o medicamento e o veneno está na dose, e isso vale para qualquer paciente, principalmente para o paciente na qual a dose, mesmo sendo uma dose terapêutica, para ele pode ser uma dose tóxica. Então, sempre que estivermos cuidando de um paciente com insuficiência renal, precisamos lembrar que esse paciente é um paciente mais susceptível à dose, é um paciente mais susceptível ao intervalo entre as doses. Precisamos pensar em não comprometer a eficácia do tratamento, já que o paciente está com uma infecção, mas precisamos também pensar que essa dose, que esse antibiótico, ele pode ser tóxico o suficiente para não matar só o micro-organismo, mas também poderá matar o nosso paciente. E o que é que nós veremos na nossa próxima aula? Aula de número 11, uso de antibióticos em pacientes hepatopatas. Então não percam a próxima aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até lá.